marketing, acho que é um desafio e tanto. Com certeza. Eu acho que o marketing tem um papel muito desafiador, né? Entre a atratividade e a responsabilidade. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Isso pra tudo, né? Que você, sei lá, você fica você se cobra. Será que eu devia estar fazendo diferente? Tudo que você precisa acompanhar muito a questão da regulamentação, a questão das mudanças, porque tá ali trocando o pneu do carro com ele andando. Então tem muita coisa acontecendo enquanto o mercado tá sendo regulado. Então você precisa, como um profissional de marketing, acompanhar muito isso. Tá todo mundo em pró de vamos fazer acontecer, vamos trazer essa representatividade para que as mulheres tenham mais conhecimento também e se permitam crescer, né? Que elas confiem mais nelas mesmas. Olá a todos, olá ouvintes, estamos aqui em mais um episódio do podcast da Amig. Hoje estamos ansiosas justamente por esse episódio que traz muita coisa boa e estamos aqui como Amig, Associação das Mulheres da Indústria do Game. Para quem não sabe, a indústria do game é a indústria das bets aqui no Brasil. E que nós estamos apoiando as mulheres que querem entrar nesse mercado ou que já estão nesse mercado e que querem conseguir conquistar mais espaço, mais liderança nesse mercado aí que está em plena expansão. E estamos eu, Natália Noguês, fundadora da Amig, e a Agda Yoshi. Olá, maravilhosa. Pessoal. Obrigada. Muito bom estar aqui com vocês e com a nossa convidada especial para essa edição. A Agda é coordenadora comercial da Amig, tá sempre aí on fire, né? Com toda a parte comercial e falando com todo mundo. Isso mesmo. Já fez vários eventos do Poker Night, que também vamos falar hoje mais sobre isso. Isso mesmo. Inclusive, quem tiver interesse em entender um pouquinho, entre em contato com a gente. E, iniciando o nosso podcast, o clichê, ativa o sininho. Fica esperto aí para receber as notificações que terão muito mais podcasts a seguir. Exatamente. Vamos seguir o podcast da Amig, que vem com muito episódio legal, muita coisa boa, bacana, tem muito conteúdo. E antes disso, a gente não pode esquecer dos nossos apoiadores ouro, que são a Contra F5, Pay for Fun, Legítimos, a Clear Sale e a Único, e os nossos apoiadores prata, que é a Tosini e a CNC Contábil. Muito obrigada pelo apoio de vocês, sempre conosco. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Flávia Merlo, que ela vem representando a Contra F5 como gerente de marketing. Quem sabe, quem não sabe, eu sou a CEO da Contra F5, mas hoje eu venho com outro chapéu. Hoje eu não venho como Contra, eu venho como Amig. E quem está representando é a Flávia. Muito obrigada, Flávia, por você estar aqui com a gente. Obrigada, é um prazer. Obrigada, Agda. Obrigada, Nath. É um prazer estar aqui representando a Contra, uma responsa, mas é muito gostoso. Não se sinta pressionada. Pode deixar. É um orgulho muito grande fazer parte aqui desse bate-papo, de fazer parte também da Amig, né, como associada. E como coordenadora e também. Como coordenadora de marketing da Amig, e a gente ter toda essa troca, que eu acho que é super importante, né, para esse nosso setor aqui de bets. Não se sinta pressionada, seja bem-vinda. Aqui é um bate-papo, queremos verdades, né? É um canal aberto pra gente dividir aí com o pessoal que vai nos acompanhar nos podcasts, um bate-papo verdadeiro que a gente vai contar como que acontece a nossa indústria, né? Tem muita curiosidade, muitas peculiaridades. Então, a gente quer saber se fofoca também. Exato. Seja sincera, conta tudo. Pode deixar, gente. Aqui, falar é comigo mesma. Eu sou profissional de comunicação. Inclusive, sou formada... Sou profissional de comunicação. Sou formada em publicidade e propaganda. E tenho aí a minha carreira com mais de 18 anos atuando na área de marketing. Então... conversar, bater um papo é comigo mesma. Ai, que bom. E criar estratégias, enfim, a gente bater papo e pensar em ideias novas, assim, é muito gratificante, assim, muito legal. Ótimo. Ai, que legal, que legal. E hoje nós temos um tema muito legal aqui para trazer para o episódio, que é para falar justamente do marketing responsável nesse setor de bets, que nós estamos aí nesse começo de regulamentação desse ano, né?
e saber também como é que as empresas estão se adaptando, como é que elas estão evoluindo nesse setor, nessa nova etapa. Isso é um tema que a gente vai querer te perguntar bastante sobre isso, Flá, então prepare-se. Pode deixar, vamos conversar, vamos discutir muita coisa juntos aqui. Com certeza. E para começar, a gente vai fazer aí como um esquenta, né? Então, fazer algumas perguntinhas, acho que importantes, para poder conhecer você um pouquinho mais, entendeu? E saber um pouquinho de como você entrou nesse setor, que te pareceu, né, entrar nesse mundo de bets, de gaming, como é que você entrou, o que te chamou a atenção? Legal. Acho que meu primeiro contato mesmo, não como profissional, mas foi na adolescência. Eu sempre curti jogos, sempre joguei pôquer, cartas. Eu sou apaixonada por esportes também. Ah, não, peraí. Você já jogava pôquer há anos, então? Não, brincava. Feijãozinho em vez de ficha. Pois é, feijãozinho, assim, com uns amigos. Então, truco, pôquer, 7,5, enfim. Que legal. Só dando um contexto aqui, nós tivemos o nosso Poker Night recente e a Flávia arrasou lá. Então, por isso que eu quero saber quem que tá ali participando. Isso é muito legal, que é isso que a gente quer. Mulheres que também curtem e já tem isso na vida, assim. Inclusive, só contextualizando, o Poker Night tivemos recente. É um evento que a MIG faz, já tá na 3ª edição. A gente promove aula de pôquer para as mulheres que têm interesse em um torneio com premiação em dinheiro, com Botox, que é o grande sucesso. As mulheres estão mais interessadas no Botox do que na premiação em dinheiro, é muito divertido. Um networking bem interessante, trazemos todo mundo do mercado, né? Enfim. E muita diversão, né? Exato, é o nosso objetivo. E ela foi um sucesso. Foi, mas assim, eu fiquei ali nas finalistas, mas ainda não ganhei o 3º lugar ainda. Eu falei que eu vou treinar um pouquinho mais. Mas assim, eu sempre gostei até de videogame, então assim, tanto a parte de entretenimento digital ali, né, tipo de brincar, quanto físico, né, então esportes num geral. Então eu sempre curti muito, acompanhava já joguei futebol, joguei handebol profissional, jogo tudo quanto é esporte, basquete, vôlei, enfim, então adoro. Hoje a minha paixão é Muay Thai, eu pratico pelo menos aí umas 2, 3 vezes por semana. Uau! Então eu curto muito. Então, esse meu contato com esse setor já veio um pouquinho já desde adolescente, aí, desde criança. E depois foi realmente com a Control F5. Quando eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais desse setor. Então, quando eu tive o desafio ali de fazer toda a gestão, né? E tô com esse desafio de fazer toda essa gestão da parte de marketing. E aí que eu me aprofundei um pouquinho mais e conheci o setor e tudo que ele estava passando, né? Há um ano e meio, pelo menos, aí. Então, acompanhei todo esse processo de aprovação da regulamentação e depois o processo de implementação e tudo que a gente está amadurecendo nesse mercado, né? Então, meu contato realmente foi com a Control, a minha experiência e assim, com a Nath também, praticamente uma aula do setor. Então, e a vivência, como a gente atende muitos clientes, a gente acaba tendo diversas experiências, acho que o nosso conhecimento acaba sendo muito mais rápido, e muito mais ágil ali, né? De você pensar em soluções diferentes a todo momento, porque você acaba atuando não com um único cliente, mas com vários, então você tem que pensar constantemente em soluções. Então, nosso desafio é estar sempre inovando, estar sempre por dentro do mercado. Então, acho que isso esse meu contato foi há 1 ano e meio, mas muito intenso, né? Então, acho que eu falo desse setor, né? Quando eu converso com algumas pessoas, mesmo no âmbito pessoal, né? Profissional também, mas no âmbito pessoal, eu acho que até no jeito que eu falo, as pessoas falam, nossa, realmente, né? Nossa, eu não tinha essa visão do setor, né? Porque eu acho que a gente que está vivenciando tudo que a gente está vivenciando do lado de dentro, a gente tem uma outra visão, né? Sobre toda a questão do obscura
que a gente tem desse setor. É. Né? Então, eu acho que fica mais fácil de conversar, de a gente expor, porque a gente está vivendo. Acho que a gente precisa dar voz a isso, que é o que a gente discute muito com as empresas, nos eventos, enfim, do setor. Como dar voz a tudo que está sendo feito para todo o mercado, né? E não só entre os players. E, de fato, ter uma comunicação educativa, né? A gente tocou no jogo responsável e a indústria tem a visão, tem o conhecimento, mas fora da bolha não é compartilhada dessa maneira, né? Então, como isso está sendo divulgado, discutido, tem sido para vocês, marketing, acho que é um desafio e tanto. Com certeza, com certeza. Eu acho que o marketing tem um papel muito desafiador, né? Acho que até um equilíbrio ali entre a atratividade e a responsabilidade. Né? Então, como é que a gente atrai, por exemplo, os jogadores, divulga aquela empresa, mas ao mesmo tempo passa a mensagem que deve ser passada? Né? Da questão de um jogo responsável, da questão de trazer mensagens muito claras para o jogador, da questão de você incentivar, inclusive, que a empresa, né, crie ferramentas para que o jogador também monitore todo o tempo que ele está jogando, os gastos que ele tem, enfim, tenham acesso a ferramentas que vão ajudar a ele ter um jogo responsável, né? Então, assim, essa parte de educação vai muito além de produção de conteúdo, mas em si também criar ferramentas para ajudar. Então, eu acho que a gente está caminhando num processo no mercado. É tudo muito novo, né? Então, quando a gente vê em outros países que também passaram por toda essa questão de regulamentação, a gente está nesse processo. É tudo muito intenso, mas a gente tem, dentro do marketing, esse papel muito desafiador, desse equilíbrio da comunicação, de trazer sempre uma mensagem clara, uma mensagem educativa, uma transparência, né, do que a regulamentação, né? Que é muito mais do que a questão de uma lei, mas questão da sustentabilidade do negócio, claro. né? Um crescimento sustentável, que as pessoas tenham conhecimento do que elas estão participando, né? O que é o jogo e quais são eventuais consequências, né? Com certeza. Disso. Eu acho que, inclusive, a Amig também fez um papel muito significativo nesse início de mercado, com a cartilha do jogo responsável. Inclusive, quem quiser pode baixar. A gente vai deixar aqui um QR Code depois para vocês baixarem essa cartilha. Com certeza. E aí tem bastante informação lá, justamente ensinando o jogador, ensinando o que precisa para você se entreter, se divertir, mas de maneira responsável. Isso foi muito legal e acho que é o orgulho de fazer parte da associação, né, da Amig. A gente não tá aqui só falando das mulheres, obviamente colocando as mulheres num lugar de visibilidade e tal, mas querendo impactar o mercado num todo, né? Com certeza. Então a cartilha não é só para associadas da Amig, é para todo mundo que quiser ter acesso a essa informação. E foi um trabalho feito por muitas associadas, né? Que tem um conhecimento aí muito bom sobre o jogo responsável em várias áreas, né? Então, isso que foi muito legal também. Não foi somente uma área jurídica, né? Ou uma área relacionada de marketing, mas muitas contribuições. Gente que já tem uma experiência, ou que traz uma vivência aí de outros tipos de mercado também. Então, é muito bacana conseguir todas essas mentes em conjunto criarem isso, né? Mas a gente vai falar ainda bastante sobre mercado. A gente queria falar um pouquinho também de você. Quem é a Flávia fora desse mercado? Bom, a Flávia é a mãe da Isabela, de 7 anos, esposa do Renato, coach de poker e que adora viajar. Amo viajar, conhecer pessoas novas, culturas novas, lugares novos. Inclusive, você foi para um lugar aqui bem exótico ultimamente, né? Conta um pouquinho. A gente foi conhecer a África do Sul. Era um país que eu queria muito conhecer e eu fiquei realmente muito, muito admirada
porque tudo que a gente viu na Copa, que a gente vê, né, quando teve a Copa do Mundo lá, então, assim, é um povo muito receptivo, em qualquer lugar, né, que você passe. Então, eu fiquei bem surpresa. Acho que é uma cidade, inclusive, com uma qualidade de vida muito boa, assim, uma cidade, por exemplo, Cape Town ali, é praticamente para morar, assim, sabe? Legal. Então, fora essa questão de ter contato com a natureza, com os bichos, enfim, é uma viagem cultural e muito diferente, assim. Eu curto muito. Recomendo. Bons vinhos. Importante. Enfim. Você conseguiu ficar fora, porque a gente que trabalha nesse mercado, a gente acaba ficando muito... Mesmo no nosso tempo, né, de lazer, a gente tá sempre falando ligado. disso. Eu acho que é difícil a gente ficar 100% desligado, viu? É. Eu acho que eu só fico desligada se o Wi-Fi não funcionar, né? Basicamente Se não isso. tiver comunicação. Se não tiver comunicação. Porque vira e mexe, você tá tá numa mesa de bar, surge o assunto, e aí você acaba dando, né, fazendo algum tipo de comentário, entendendo também um pouquinho, né? A gente acaba, né, do profissional de marketing, a gente acaba entendendo os outros pontos de vista, o que as pessoas têm de receio, né? Enfim, com toda a informação que a gente vê no mercado. Então, acho que a gente não tem como ficar completamente desligado, mas assim, conseguir descansar um pouquinho. Então é muito gostoso. Então a Flávia gosta muito de esportes, acho que eu gosto muito, acompanho muito esporte, gosto de tênis. Aí recentemente eu faço, comentei já, Muay Thai, e gosto de cozinhar e tomar vinho. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Uma delícia. Muito bom. Muito então, gostoso. A Flávia gosta disso, gosta de... Sou bem família também. Gosto muito de ficar com os amigos, mas, assim, gosto de estar também com a minha família, ter um tempo para minha família, dedicar um tempo de qualidade mesmo, principalmente para minha filha. Ela vira e mexe, me vê em reuniões, enfim, ela conhece todo mundo que eu converso, sabe? Ela pergunta, e cadê o seu time? E fala o nome de cada um, que sabe? Fofa. E aí ela quer participar. E aí outro dia eu estava criando uma apresentação, né, para um cliente. E aí ela, mamãe, eu acho, você faz isso? Nossa, que legal, que criativo. Ela falou assim, eu quero fazer isso também, né? Então, exemplos, né? Então ela falou assim, então eu gostei de marketing, porque para ela não sabia o que era, mesmo que eu explique, né? Que legal. Então, assim, é legal, é muito gratificante. Então, eu sou a Flávia. E uma pergunta que acho que todas as mulheres gostam de perguntar, e principalmente na associação, né, das Amics, é justamente como é que é ser mãe e trabalhar. Que isso é uma questão ali que muitas aí se perguntam, ou que passam pela mesma coisa, né? Pois é, eu fiquei pensando super nisso, sabe? Porque eu falei, gente, mais do que a AMIG, né? A Associação das Mulheres, eu acho que a gente tem um papel muito grande de associação das mulheres e também de mães, porque eu acho que, querendo ou não, é um desafio, mas que eu acho que a natureza é muito sábia, né? Que conforme você vai passando por essas fases, ela vai te ensinando a como lidar com cada etapa, né? De forma consciente. Então, assim, eu tenho meu chapéu, acho que o meu próprio time, eles falam, eventualmente... Tem projetos que eu acabo ficando até um pouquinho fora do meu horário, mas eu tento me programar ali para um período que eu preciso dar determinada atenção para pelo menos jantar com ela e colocá-la para dormir, que eu fique focada naquele momento, e depois, nem que se eu tiver que terminar algum projeto, eu termine depois, né? Então, o próprio time fala, né? Às vezes, eventualmente, falam, Flá, vai lá, veste seu outro papel, né? Só o seu papel de mãe agora, né? A skin mãe. E aí volta. Então, assim, é muito gostoso, eu acho que é intenso, mas é muito gostoso. Você acaba tendo muitas responsabilidades, óbvio, mas eu acho que para a mulher até é uma virtude que tem um amadurecimento muito grande de você olhar para aquilo e conseguir focar no que realmente importa, para você fazer uma gestão do tempo muito mais otimizada, porque senão realmente não vai caber no seu tempo. E te mostra tanta coisa, enfim, a própria criança te mostra muita coisa que você talvez não vê, e você mesmo passa a ter um outro olhar, né? Tanto para sua carreira, sua vida profissional,
quanto com a sua vida pessoal. Mas é muito gostoso. Mas esse equilíbrio, eu acredito que eu me vejo hoje numa situação que eu consigo equilibrar muito bem, assim. E eu gosto muito tanto de trabalhar quanto de ser mãe, sabe? Acho que... Eu não tenho por que optar por um ou pelo outro, não, eu não preciso. Eu consigo conciliar. E óbvio, a gente fala, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Isso pra tudo, né? Que você... sei lá, você fica você se cobra. Será que eu devia estar fazendo diferente? Tudo. Mas eu acho que com o tempo você vai equilibrando isso. E aí, até no profissional, você também... A sua cobrança, ela é diferente, né? E Flá, você como mãe, entrando nesse mercado que tem as suas especificidades, né? Teve alguma mudança? Teve impacto na sua rotina? Como que foi? Então, não teve, tá? Respondendo. Eu já trabalhei em muitos mercados como o mercado de energia, como o mercado imobiliário, como o mercado de sistema financeiro, né? Fintechs, que também estavam passando por aberturas de mercado, regulamentações. Então... até foi quando eu conversei, né, com a Natália, ela trouxe muito o desafio e eu falei, gente, esse desafio eu já vivi, né? Então, muda, óbvio, quem é o público, quais são as dores que esse público tem, né? Os problemas que você precisa resolver, as soluções que você precisa trazer para o setor, mas eu já vivenciei isso em diversos outros mercados. Então, assim, legal. Acho que isso não mudou. Acho que até pela visão do marketing, o que tem é que você precisa acompanhar muito a questão da regulamentação, a questão das mudanças, porque tá tudo... tá ali trocando o pneu do carro com ele andando. Então, tem muita coisa acontecendo enquanto o mercado está sendo regulado. Então, você precisa, como um profissional de marketing, acompanhar muito isso. Então, acho que basicamente não teve mudança da minha rotina mesmo. Acho que eu tive muito mais desafios ali falando como mãe em outros setores, como de energia, tudo do que pelo contexto de mercado, da questão de ser regulamentado e que está muito intenso, mas de ser um mercado, por exemplo, um mercado de energia, é um pouco do que a gente está vivendo aqui no mercado também de bets, que era, agora com a associação também, muita coisa está mudando e a gente está transformando isso, né, com a Amig, mas é um mercado muito masculino, o mercado de energia. Sim. Né? Então, eu tinha alguns preconceitos ali da questão do papel de mãe. Né? Tipo, olha, eu preciso talvez me ausentar em alguma coisa se aconteceu alguma coisa muito mais grave com a minha filha, ou se ela ficou doente. Ainda mais quando ela era muito nova, porque acaba que a mãe que acaba fazendo esse papel, né? Não é nem que o pai não tem papel nessa parte, mas é porque, assim, a mãe acaba... muito mais maternal, né? É um vínculo ali muito mais materno mesmo. Então, eu tava em mercados muito masculinos e que eles não tinham que se ausentar, entendeu? Então, eu não tinha essa visão. Eles não aceitavam, né? E não entendiam, sabe? Então, e aí, assim, nunca, óbvio, não falavam, mas era muito frustrante como profissional. Então, aquela culpa, aquela coisa, né, de você pô, peraí, eu vou ter que, né, me ausentar. E até a reação deles, né? Sim. Tipo, você vê ali, nosso corpo fala, né? Então, não acho que precisa palavras, apenas as expressões. Pois é. Então, eu acho que é muito mais desafio desse ecossistema, né? Do comportamento e da mentalidade dos profissionais do que o momento do setor, entendeu? Impactar no dia a dia. Que legal. Eu fiz essa pergunta para as mulheres entenderem como né? O nosso mercado, apesar de peculiar, ele vai se encontrar em vários pontos como os outros, inclusive nesses desafios vão ser os mesmos. Com certeza. E também eu tinha curiosidade se a regulamentação, né, deixou o mercado muito aquecido, velocidade máxima em vários sentidos, mas você já estava com uma pele já mais grossa, já tinha batido o chão em outros mercados. Interessante, muito bom.
E agora a gente vai para o quadro Um Giro no Mercado, que a gente conta um pouco das notícias e acontecimentos mais quentes do nosso setor. E aí eu tenho umas perguntas para você. Eu sei que a Control recentemente passou por um rebranding, e aí eu queria saber o que motivou vocês a terem essa ação. E por que vocês escolheram essa mudança? Foi essa regulamentação ou foi a própria empresa querendo renovar? Boa. Vamos dizer que um pouquinho dos dois. Acho que quando o mercado passa por essa transformação, que basicamente foi isso, mudou-se todas as regras desse mercado, ou seja, automaticamente uma empresa que trabalha e prestando serviços, ela precisa trazer um novo refresh aí para a marca. Então, acho que automaticamente a Control ela pensou em como, com o seu expertise já, né, de mais de 10 anos atuando no mercado, ela poderia contribuir e trazer essa inovação, todas as necessidades que o mercado precisava nesse novo contexto. Então, e toda essa comunicação, ela precisa acontecer de dentro para fora. Legal. Então, foi aí que a gente, inclusive, discutiu muita coisa da visão da Control, o que a gente espera da Control nos próximos anos, o papel dela dentro desse setor, né? Então, a gente discutiu muitas coisas, tanto de valores, propósitos. Então, foi um rebranding bem completo, que foi desde a história ali, do começo da Control, a todo o seu propósito, até essas mudanças. Então, quando você tem uma mudança externa, um fator externo, você tem que ajustar alguma estratégia interna da sua marca. Então, foi um momento ideal que a gente entendeu que era extremamente necessário de ter uma atualização. E aí, a gente, óbvio, aproveitou para trazer um refresh, trazer uma marca que fosse condizente com esse novo contexto de mercado, que trouxesse realmente o nosso DNA ali, o que a gente propõe de soluções personalizadas, de inovação, de tudo que a Control F5 oferece aí para o setor. Legal. E eu acho que também o mercado mudou muito, né? Ou seja, acho que vieram também muitas empresas diferentes para cá, né? Com certeza. Essa mudança também até impacta tanto na nossa reformulação ali no portfólio de serviços que a gente oferece. Então, não foi só uma mudança de marca, de um rebranding, então, mas também entender onde a Control F5 pode trazer soluções para os nossos clientes. E aí, a gente reformulou nosso portfólio de serviços também para atender esse novo mercado. Então, assim, novas empresas vindo para o Brasil, outro perfil, empresas globais vindo para cá, empresas que não conhecem a nossa cultura, que não conhecem como que a regulamentação está funcionando aqui dentro do Brasil, porque ela é diferente de outros países, né? Então, a Control acaba tendo esse papel muito mais estratégico, como um parceiro mesmo, para todos esses stakeholders. Então, a gente, inclusive, no nosso propósito, né, da Control, a gente discutiu muito isso na essência, que a gente ampliou também o nosso propósito. O nosso propósito, ele vai além até... a gente vislumbra muito mais do que só o gaming, no geral. A gente também ampliou o nosso propósito como criar e transformar o futuro do gaming e do entretenimento tecnológico, do Entretec que a gente criou no Brasil. Então, esse é o nosso papel, esse é o que nos motiva, esse é o que é o dia a dia que a gente tem a todo momento que a gente lá na Control F5 trabalha e somos motivados o tempo inteiro. Então, esse nosso propósito, ele também mostra que a gente precisa ampliar também o nosso segmento de atuação. Então, que a gente está olhando para todo o mercado de entretenimento e de bets, enfim, e todo o nosso ecossistema. Então, a gente também mudou um pouco os serviços que a gente oferece. A gente entendeu que os serviços que a gente oferecia poderiam ir
além, né? Que a gente poderia oferecer muito mais do que a gente oferecia antes até da regulamentação. Então, a gente ampliou tanto o público quanto o tipo de serviços que a gente oferece. Quando você fala de ecossistema, você fala o quê, por exemplo? De que tipos de empresa? Hoje quando a gente fala do ecossistema do mercado de bet, a gente fala de todos os players envolvidos nesta operação, que vai desde operadores nas próprias, né, bets em si, até os provedores de jogos, os meios de pagamentos, as plataformas, os integradores, agregadores, mídias, empresas de eventos que atuam especializadas no setor, empresas de QIC, né, ou a parte de segurança de informação. Então, assim, é todo esse ecossistema. Hoje a Control, ela atende todo esse ecossistema do mercado de bet. Então, também essa ampliação do nosso público também foi muito representativa aí nesse rebranding. E é interessante, então, escutar que vocês foram com o rebranding altamente impactados pela regulamentação também, mas de uma forma muito positiva, porque vocês ampliaram, né? Ao invés de ter... eu vejo aí alguns atuantes de mercado pensando numa redução de escopo, uma limitação, na verdade não, né? É um movimento contrário. A Control F5, como prestadora de serviço, ela viu como oportunidade atuar como que nem eu comentei, como um parceiro estratégico, né, de todos os nossos clientes. Então, oferecendo soluções personalizadas. Então, hoje, o nosso portfólio... A gente oferece todos os serviços de marketing 360, então marketing on, offline, enfim, toda a parte de marketing. A gente oferece também a parte de treinamentos para o mercado, enfim. Então, a gente, além do marketing, treinamentos, a parte de recursos humanos, também atendimento ao cliente. E além do atendimento ao cliente, a gente também oferece a parte de consultoria. E também a outra parte que a gente oferece, que é o sexto serviço que a gente engloba aqui na Control F5, é a parte de negócios. Realmente se adaptam à dor do cliente. O sapato, onde dói, a Control ajuda, basicamente. Eu acho que o nosso diferencial de verdade no mercado, né, além da questão de sermos experts no mercado, ou seja, a gente vivenciar isso no dia a dia, com todos os nossos clientes, pensando em soluções, é a questão da gente também ser movidos à questão de inovação, né? A gente vai muito para a linha, assim... Eu lembro até um pouquinho do ano passado, alguns clientes que a gente atendia, eles falavam, eu quero fazer a mesma coisa que o mercado está fazendo. Né? Tipo, que algum player que já investia muito, né, em publicidade está fazendo. E a gente ia para o caminho oposto. A gente falava, não, tem que fazer um diferente, né? Esse mercado está começando, ele precisa... com essa questão da regulamentação, muitas empresas estão vindo para o Brasil. Né? Precisa de um refresh. Uma nova visão. Com certeza, é um oceano azul, né? Exato. A gente tem que pensar que o mercado, do ponto de vista de marketing, muito desafiador, né, é a questão de não ter diferenciação. Não tem diferenciação. É um mercado... Tá tudo muito parecido. É tudo muito parecido. Então, aonde você vai ter diferenciação? No seu posicionamento de marca, na sua construção de marca. Tipo, qual que é o seu propósito? Qual a diferença que você vai fazer para o seu cliente? Né? O que você vai promover para ele? Como ele vai se conectar com a tua marca? E porque você não é só mais um, né? Isso. E aí a experiência aí tudo isso está interligado com a experiência que você vai oferecer para o seu cliente, para o seu jogador, qual que é o atendimento que você vai dar para ele, qual que é a experiência também no sentido de a comunicação que você vai oferecer para ele, né? Lá dentro, por exemplo, se ele entra e ele tem uma plataforma completamente personalizada, que entende o que ele gosta, né? É muito mais... a gente está falando até de experiência do usuário, né? Então, ela é muito mais amigável ali e é o que pode tornar uma marca com grande diferencial competitivo no mercado hoje. Sim. E aí, linkando já com uma outra pergunta, que é pensando no usuário final, né? Nos jogadores, você acha que a sociedade... num geral, ela já conseguiu entender que esse mercado ele é de entretenimento?
Eu acho que sim. Acho que se a gente for pensar o boom que essa questão da regulamentação trouxe, hoje as bets elas estão presentes em grande parte dos patrocínios esportivos, em eventos de alta visibilidade. Então, assim, eu acho que o mercado ele já está caminhando para isso. Mas ainda tem muito um papel e uma responsabilidade ali de passar a mensagem correta, com transparência, e o jogador ele ter essa noção ali do que é um jogo com responsabilidade, né? Então, eu acho que, assim, essa questão do entretenimento, ela já tá sendo absorvida nesse novo contexto de mercado. Uhum. Eu acho que precisa trabalhar cada vez mais o que a gente comentou, a questão da educação, né? Então, então o que é o entretenimento? E eu acho que eu comentei aqui, tem várias formas também da Beth, ela também contribuir, mais do que só promover conteúdo e do marketing, inclusive, ter o desafio de atrair, né, clientes, precisa também criar essas ferramentas que ajudem eles a questão de controlar o tempo gasto, controlar o quanto já investiu, né, naquele tipo de entretenimento. Mas eu acredito que hoje todos os stakeholders estão se posicionando como entretenimento e isso precisa vai sendo construído aí, mas essa mensagem ela tem que continuar isso, existindo, né? E sendo aí como levantada também por todo o setor. E eu acho que também é uma responsabilidade, né, das casas de apostas, justamente porque elas têm uma ligação ali muito forte, direta com o próprio público apostador. Mas, em compensação, também é uma responsabilidade do próprio setor, né? Todo o ecossistema da indústria, né, do gaming, ela realmente faz parte e tem essa responsabilidade, todo mundo em conjunto, né? Então, assim, eu acho que essa união, ela é realmente necessária para o setor, para que todo mundo tenha essa mensagem muito clara e essa missão muito clara também de educar o público, de educar também o próprio setor, exigir uns dos outros, né? Também, eu acho que esse tipo de mensagem, né? De jogo responsável, qual é a nossa responsabilidade também de que todo mundo saiba de como funciona o nosso ecossistema, né? Sim, que é um mercado que assim, o mercado regulado ele vai muito além da lei em si, né? E é como que a gente traz visibilidade do que é esse setor, né? De como ele funciona, o que ele está promovendo. Então, assim, acho que a gente aqui tem o entretenimento como uma, né, como a promessa básica, mas tem muitas coisas por trás, então a gente precisa fornecer. Acho que assim como qualquer tipo de serviço que você possa oferecer, eventualmente ele tem um lado, acho que positivo e um lado que você precisa dar suporte, né? Eventualmente para alguma situação. Então, eu acho que esse equilíbrio ele precisa existir e as empresas precisam estar pensando nisso e elas já estão, né? A gente tem diversas clientes que a gente trabalha, a gente vê todas as estratégias que eles têm de justamente entender, por exemplo, o hábito de aposta daquele jogador. Então, se o jogador tem uma aposta muito maior, né, depois que ele ganhou, ele acabam né, ligando o serviço de atendimento ao cliente. As empresas hoje elas precisam ter muito mais contato com os dados que elas têm. Elas com têm certeza. Basicamente toda a jornada do apostador lá dentro, né? Então, basicamente, desde a parte de limites, do quanto ele aposta, quais são os jogos que ele tá, quais são os horários, enfim, eles têm todas as informações. Então, estudar esses dados são extremamente importantes nesse mercado. Sim. Porque aí você consegue também proporcionar uma boa experiência. Proporcionar uma boa experiência e também você analisar o padrão de apostas. Sim. Né? Para você também pensar por esse lado do jogo responsável. Sim, com certeza. E não achar que é uma fonte de renda, né? Acho que isso é tanto na mensagem quanto na usabilidade. Até porque no final das contas as estatísticas vão mostrar o comportamento
dos jogadores e com base no comportamento humano, né? A gente consegue guiar ali qual que é o approach, como é que você vai se comunicar de forma mais correta, né? E também no marketing, como é que você vai promover o que você gosta, o que você quer, né? Com Direcionar. Certeza. Com certeza. A gente fala lá, né, na Control F5, a gente fala muito que tudo que a gente fazia até 31 de dezembro já não funciona mais esse ano. É assim, a gente, a partir de 1º de janeiro de 2025, a gente já mudou todas as estratégias. E aí pensar em ideias novas constantemente, testar muita coisa, porque é um mercado novo, tudo mudou. Muitas coisas ali nisso foram bloqueadas, né? Porque bônus saiu, Total. Bônus que a gente tinha, né? Como eu acho que era o nosso amuleta, né? E muitas coisas saiu. Então, assim, recomeçar o mercado, porque as empresas tiveram que recomeçar toda a base, né? Do zero. Sim. Então, assim, isso também traz toda a parte de aquisição novamente. Aquelas empresas que tinham, sei lá, uma base muito grande para ser trabalhada, a gente tem que recomeçar também, né? Toda a parte de CRM e tudo mais. Então, tudo isso também foi um desafio, né? Foi. Pensar em estratégias e comunicações, esses gatilhos de comunicação, eles mudaram todos. Porque, justo por causa da regulamentação. Exato. A gente não podia mais usar promoções que a gente usava antes. Então, a forma de se pensar mudou completamente. E assim, hoje, eu acho que assim, a marca, o branding, ele traz a sua identidade. Todo mundo aqui, né? A gente como pessoa nossa marca pessoal, ela existe, né? Então, todo mundo tem o seu propósito, o seu branding aqui. Então, assim, o branding ele é o que diferencia uma empresa, né? Tipo, é onde você vai ver ali na essência para que ela existe. E Flá, você falou do passado, né? Com a regulamentação que aconteceu em 31 de dezembro já é passado. O que vocês veem para o futuro, esse ecossistema de soluções que você contou? Qual que é o plano aí para frente? Bom, a gente vê uma integração muito grande de marketing, processos e tecnologia. Eu acho que oferecer o máximo de soluções, pensar muito rápido em soluções em que você integre tudo isso. A gente conversou já um pouquinho aqui a questão de dados, de ter inteligência no desenvolvimento dessas estratégias para oferecer performance, resultados e visão de longo prazo para todo esse setor. A Control ela se desafia constantemente a promover isso, principalmente para os nossos clientes, né? Então, acho que como Control também, acho que eu vejo muito essa junção, sabe? De ser um parceiro realmente estratégico, mas que está com essa visão constante do mercado e que vai unificar todas essas coisas para facilitar o dia a dia dos nossos clientes. E levando um pouquinho para a MIG, a Control, ela vem apoiando, né, a associação aí desde o comecinho dela, já estamos aí com 1 ano e meio, mais ou menos, e mais de AMIG. 1.000 associadas. E mais de 1.200 associadas, maravilhosas. Sim. Já passamos aí por uma evolução enorme. E o que levou a Control a realmente apoiar a MIG? Eu acredito muito que veio dessa conexão dos propósitos mesmo, né? Você, Nath, como uma das fundadoras ali da MIG, viu essa oportunidade de trazer essa representatividade, de ter mais mulheres no mercado de trabalho. Então, isso está dentro da nossa cultura aqui da Control e fez todo sentido a gente apoiar essa associação, né, e de forma até muito, muito estratégica ali, pensando, né, em como fomentar essa associação, de como gerar todas as discussões. Então, assim, a Control, inclusive, organiza todos os happy hours que a gente acontece, todos os eventos. Eu ia até comentar isso, porque a Control, ela não é somente uma apoiadora, né? Ela trabalha, né, em conjunto com a MIG, em pró da MIG, né? Justamente fazendo
não só o marketing, né? Não. Mas também tem produção de evento. Agora entrou a parte de atendimento ao cliente também, que a Migs tem um atendimento ao cliente, galera. Sim, sim. Então, a gente tem um time dentro da Control que também se dedica aí à Amig, pensando em ideias, em fazendo acontecer. Então, assim, tudo que assim, as ideias que são discutidas, sim, na associação, a Control está por trás ali de operacionalizá-las, pensá-las em como fazer acontecer, de como que essas estratégias realmente sejam postas em prática aí no mercado e a gente alcance o que a gente já alcançou de resultados agora nesse mercado. Então, assim, essa conexão com a sua trajetória, inclusive para a gente inspirar outras mulheres, né, dentro da associação. Então, promover conhecimento, promover trocas, enfim, o mercado está passando por tantas transformações e o papel da mulher é necessário também para que essa transformação aconteça. E eu acredito muito nisso, né, Flá? Porque, assim, eu acho que a idealização foram 16 mulheres, né, da Amig. Eu acho que eu e elas, né, algumas delas principalmente que já têm anos dentro desse mercado, acreditavam justamente nisso, né? Existia uma dificuldade das mulheres, eu acho que de se posicionarem dentro do setor, às vezes por medo, não pelos homens que bloqueavam qualquer coisa disso, Sim, mas sim. pelo próprio setor ser mais masculinizado numa história, num contexto, né? Então, as mulheres ainda tinham um pouco de receio, ou quem sabe não encontravam muito o seu lugar, né? E eu acho que a ideia de colocar também, acho que a Control também vem pelo que eu representava, né? Com certeza. Então, assim, como sua empresa... trajetória eu já sabia, basicamente, como funcionava. Você comentou hoje, né, durante o podcast, sobre você como mãe, né, de estar em outros setores onde não entendiam, porque era mais masculinizados, de não entender ali, de você ter divisões de papéis, né? Sim, sim. E você se sentir culpada e tudo isso, a mulher tende, não somente nessa divisão de papéis, mas se sentir culpada, às vezes, em muitas coisas. Sim, né? sim. Ou pelo lado emocional, por não vou ter um cargo de liderança porque eu não sou tão fria. Até na assim. sua participação dentro da empresa, né? Ela se sente culpada, às vezes, de se Exato. cobrar mais por, talvez, essa questão dessa autocobrança dela mesma, né? E eu acho que é muito interessante também, assim, esse movimento da Amig aí que a gente está aí, essa associação com mais de 1 ano e meio atuando no mercado, a gente já vê essa representatividade, tendo eventos que estão considerando pelo menos uma mulher no painel. Antes a gente via eventos que eram... É um progresso total, né? É uma evolução, é uma troca constante. Eu falo, a gente tem as discussões da Amig e a gente... é muito legal porque você conversa, né? A gente como, né? Eu como Control, conversando com outros prestadores de serviços ou com outros, enfim, outras mulheres de outras empresas desse setor. E aí é uma troca muito genuína, é uma troca muito que agrega valor para todo mundo e tá todo mundo em prol de vamos fazer acontecer, vamos trazer essa representatividade para que as mulheres tenham mais conhecimento também e se permitam crescer, né? Que elas confiem mais nelas mesmas. Então, acho que muito mais, além de levar muito mais conhecimento e troca, eu acho que é empoderar essas mulheres a serem elas mesmas e brilharem, né? Tipo, e aí eu acho que essa troca também para o setor é muito representativa, principalmente para o contexto do mercado. Com certeza. E a Control, né? Ou seja, ela que já vem apoiando, né, todo esse tempo. O que a Control aprendeu, né, com esse apoio com a Amig? O que ela vê de coisas que ela pode mudar como empresa, ou olhar para o futuro e modificar em relação a esse trabalho com a Amig? Eu acredito que é acreditar nas ideias e fazer acontecer. Acho que a Amig trouxe muito isso e a gente, todas as ideias a gente faz acontecer, né, dentro da Amig, de alguma forma. E eu acho que isso conecta muito bem até com o mindset dentro da Control F5, né? Então, a gente também se desafia constantemente a trazer inovação, pensar em novas estratégias para esse mercado e
e realmente colocá-las em prática, sabe? Não tem limite. Então, acho que isso é um aprendizado muito grande que a Mig nos inspira e a Contra F5 também se conecta com o seu propósito e seus valores. Que legal, que bacana. Isso é algo que é muito, eu acho que é louvável de empresas que possam apoiar, né, a Mig. E já fica aí a dica, né? Que mais empresas do setor apoiem, né, essa associação que tanto está brilhando e tanto está crescendo e está precisando cada vez mais de apoio para crescer mais ainda, né? Com certeza. E agora vamos para um outro quadro muito bom, que é o Bet for a Mig. E esse quadro, ele traz algo mais descontraído, algo mais pessoal, algo mais relacionado à Mig, para a gente saber um pouquinho mais do nosso entrevistado. E para falar, a gente vai perguntar basicamente... Eu já olhei a pergunta e já comecei a rir, porque assim, se você fosse, né, organizar um happy hour saudável da Mig, qual seria o catering? Nossa, gente, só pra dar um spoiler, porque eu já conheço a Flávia, entendeu? Mas a Flávia, ela é muito saudável, então assim, pode vir como é que é? A manga desidratada. E a maçã desidratada. Exato. Olha, eu sabia... É muito bom igual, viu, pessoal? Vale a pena provar. Eu sabia que o time ia preparar... Acho que eles estão afiados, acho que conhecem quem ia ser a entrevistada. Né? Com certeza. Bom, eu acho... Nossa, o pessoal ia ficar... eu acho que o catering, de verdade, ia ter um equilíbrio ali entre... dependendo do tipo de evento, mas ia ter um equilíbrio ali entre um carboidrato com uma proteína, para ninguém ficar com fome. Não ia ter frituras, que nosso corpo não precisa. Não vai ter coxinha, não vai ter coxinha, nem bolinha de queijo, nem pastel frito. Então, coisas assadas. E eu acho que trazer um pouquinho de... mostrar, porque nem é todo mundo que gosta de uma comida saudável, mas de verdade dá para comer saudável e ser gostoso, né? Então eu acho que esse equilíbrio ali para trazer um paladar diferente e todo mundo se surpreender. Acho que tem a ver até com a Mig, né? De trazer coisas surpreendentes, ou seja, mostrar uma comida saudável num outro formato, que talvez nunca as pessoas não desconheçam, né? E mostrar que dá para ser gostoso, né? E que dá para escolher ser saudável. Ai, meu Deus. Vamos lá, então, com esse catering saudável. Já fiquei triste que não vai ter fritura, porque eu adoro uma coxinha, né? Um pastel, enfim. E de drinks, a gente ia mais pro gin, que é menos calórico, né? Entendi. Menos calórico. Mas a gente poderia servir várias frutas diferentes. Isso. Então, assim, o que... Cerveja não vai ter, não, pessoal. Cerveja não, pessoal, não dá. Não, mas vocês viram que a gente pode colocar um vinho. Da Mig, a maioria é gin. É gin, são drinks. Exatamente, drinks, mas praticamente o da Mig mesmo, ela é sempre um gin. Que é aquela que tem a folhinha da Mig, aquela folhinha de arroz. Ali, já estamos num caminho ali. Né? Não precisava nem ser um iríamos tirar saudável. Aquela espuminha ou a espuminha tá saudável ainda? Então, a espuminha tem um pouco de açúcar, né? Tipo, eu acho que a gente pode inventar uma espuminha sem açúcar. Light, uma espuminha zero. Isso, uma espuminha zero. Mas, assim, é muito gostoso. E, enfim, até os happy hours é muito gostoso de participar. Tipo, a gente tem um networking é tão descontraído, é tão gostoso, né? Que esse drink faz parte, né? Então, acho que no catering não tem como escolher muito, tirar os drinks. Aí a gente vai mais na comida mesmo. Legal. E pensando assim, a gente falou muito de rebranding, né? Falamos de rebranding, da Control, contamos aí um pouquinho de toda essa etapa que uma empresa passa de rebranding. Mas se você já passou por alguma situação onde você precisou de algum rebranding pessoal seu? Eu passei, sim, acho que constantemente, acho que em várias fases da vida a gente vai passando por isso, mas acho que a gente não para pensar que é um rebranding, né? Que é você voltar ali para repensar o que você quer,
às vezes, eventualmente, quem nunca, né? Gostava de alguma coisa e depois, né? De comer alguma coisa e que depois passou a não gostar, ou o contrário. Então, assim, a gente vai mudando muito ao longo da vida. Então, essa reavaliação nossa também, que é esse rebranding do nosso propósito, o que nos faz feliz, o que a gente gosta, ela tem que acontecer, né? Então, eu tive em alguns momentos ali da minha vida, tanto em mudança de carreira, quando, por exemplo, eu saí de uma grande empresa e fui para startup, que aí é um modelo cultural muito diferente, né? Então, o que realmente fazia sentido para mim, o que tinha a ver com o meu perfil, aonde eu podia me doar mais, e eu vejo muito eu nesse lado bem de startup, porque é aquela coisa muito intensa da Muda gente rápido. muda muito rápido, tem que fazer acontecer, a gente aprende criar muito, coisas do zero. criar coisas do zero, mas eu já trabalhei em empresa grande, né? Então, trabalhei quase 10 anos na Editora Abril, né? Então, assim, eu cheguei a fazer esse shift nesse momento, né, desse rebranding. Acredito que no momento que eu fui mãe também, que eu já mencionei aqui, acho que a gente coloca ali. Eu falo que um dos meus propósitos é ser mãe aqui. Eu amo ser mãe da Isabela, eu amo brincar com ela, eu amo. Enfim, ter ali, eu falo para ela, né? Ela ter me escolhido com esse papel. Então, eu acho que esse rebranding também aconteceu, né? Porque aí você acaba querendo olhar um pouco seu lado profissional, seu lado pessoal. Então, você acaba repensando. Para mim, o rebranding é quando você repensa em toda a sua estratégia, né? O que te faz feliz e o que te move. Legal. Que isso. bacana, que bacana. E aí, falando um pouquinho, você falou da sua filha, a gente vai para um lado mais infantil, que todo mundo não nasceu com a profissão que tem, pensando lá quando era criança, vou ser, né, uma profissional de marketing, com certeza. Não, difícil, né, acontecer isso. Mas assim, na tua infância, o que você queria fazer? O que você sonhava fazer? Olha, Que é uma pergunta que eu adoro fazer, tá, gente? Isso fala muito, assim, da nossa... da nossa essência. Exato. Eu gostava muito. Eu falava que eu queria ser professora. Eu gostava muito de ensinar. Gostava muito de ensinar. Tanto é que eu acho que eu tenho esse lado um pouco de querer. De querer ensinar mesmo, né? Então, assim, de ouvir. De entender o outro, eu tenho muita questão da questão de empatia também, né? De olhar o copo meio cheio, né? Não só olhar o copo vazio. E também como eu gosto muito de aprender coisas novas, eu também gosto de ensinar o que eu aprendi, né? Então, e eu tenho facilidade de me comunicar. Então, acho que isso Bom, quando eu era pequena, eu via muito professora, acabava sendo uma referência ali. Sim. E eu também, né, se você for pensar em tudo que eu gosto de falar, de aprender, de ser curiosa, de não sei o que, era onde eu me conectei ali, né? Então, quando eu era pequenininha, eu tenho uma irmã gêmea, a gente fazia aula com as nossas bonecas, então eu ficava brincando muito disso. Então, eu falava que eu ia ser professora. Nossa, que legal. E fazer o quê? Ensinava as tuas bonecas ou ensinava também a tua irmã? Não, eu ensinava as bonecas só. Era eu e ela brigando ali, quem que ia ensinar ela o também quê. Queria? Ela também queria, a gente ficava brincando. Então, ficava uma brincadeira ali, mas que para nós era nossa... Tipo, o que eu quero ser, né? Era uma coisa tão distante. Então, era muito gostoso, muito gostoso. Que legal, que legal. Nossa, maravilhosa, amei. Flá, muito obrigada por ter compartilhado, por ter participado aqui conosco. Foi um prazer recebê-la. Muito, demais. Foi muito gostoso o bate-papo. Eu muito também bom. adorei, passou muito rápido. Muito rápido mesmo. Obrigada pela troca. E lembrando que, pessoal, obrigada, Flá, mas lembrando, pessoal, que as empresas também podem apoiar. Nós temos aí o site que vai ficar aí embaixo no QR Code, com todos os dados para as empresas entrarem, ficarem sabendo por dentro de todos os requisitos que precisa para apoiar, todos os pacotes que a MIG tem. E também você, associada, que quiser se associar,
também nesse QR Code você vai poder aí preencher todo o formulário e passar por todos os steps aí para entrar no grupo, para fazer parte dessa associação, ter todos os benefícios possíveis e por haver que a AMIG proporciona para a indústria e para todas essas mulheres maravilhosas que estão conosco. Qualquer dúvida, me chama. Exatamente. Tô aqui para isso. E nós agradecemos demais esse momento, demais a todos os nossos apoiadores, a todos os nossos que nos seguem e que assistem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, se inscreve lá no sininho e com certeza também vai estar por dentro de todas as nossas notificações, de todos os nossos vídeos que a gente tem por aí, muito podcast para mostrar. Muita obrigada novidade, mesmo. Né? Muito, muito mesmo. Obrigada, Flá. Obrigada. Demais. Muito bom. Até mais. Até mais, gente. Beijo. Tchau, tchau.